Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bom, a gente está dando início aqui à nossa aula de história sobre os povos pré-colombianos, certo? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o porquê de povos pré-colombianos. Na aula passada de história, foi passado para vocês as rotas, as rotas das migrações dos primeiros grupos humanos, né, pelo Estreito de Bering, pela uma rota transatlântica, pelo Atlântico, costeira do Pacífico e por aí vai, certo? E esses povos chegaram até a América, onde aqui está configurado aqui nesse mapa aqui o mapa da América, né? Que hoje nós temos ele dividido em América do Norte, Central e aqui América do Sul. Pois bem, esses povos são assim chamados povos pré-colombianos, porque eram povos que estavam aqui na América, certo? No chamado Novo Mundo, quando aqui chegaram os europeus, no caso, Colombo em 1498. No Brasil, costuma se chamar povos pré-cabralinos, que estavam aqui já no Brasil mais de 50 mil anos, segundo Ned Guidon, antes da chegada de Cabral, porque nós sabemos que aqui chegaram, quando chegou aqui nas ilhas aqui, ó, nessa parte aqui, Colombo chegou pensando em estar chegando nas Índias, certo? Isso aí é outra história, beleza? Então, esses povos que estavam aqui antes da chegada de Colombo, são chamados de povos pré-colombianos, antes de Colombo, ou então de povos mesoamericanos. Nós temos aqui uma porção de povos, certo? Mas, para termos didáticos na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, vamos esquecer aqui os esquimós na América do Norte, Siouxes, Iroqueses, esquimós, Comanches, Apaches e tudo mais. Vamos esquecer aqui os nossos povos tupis, Arawak, Ijê, os tamoios, nessa região da gente aqui, os tupi-guaranis, vamos esquecê-los por enquanto. Vamos trabalhar com três povos chamados mesoamericanos também, com os povos do Império Azteca, encontravam-se aqui nessa região hoje, que está o atual México, na região norte, da América do Norte, perdoe-me. Os povos maias, que estavam em seu momento, antes da chegada dos conquistadores espanhóis aqui na América Central. E, por fim, os incas, certo? Que ficavam aqui nessa área aqui, Peru, Chile, nessa área costeira aqui nos Andes, certo? Uma outra informação é que existem, obviamente, que os outros povos, olmecas, toltecas e por aí vai. Só que vamos trabalhar esses três, porque a gente tem que saber pelo menos de alguns, certo? Toda caminhada começa no primeiro passo, não é isso? Então é o seguinte, para começo de conversa a gente vai perceber que esses povos têm características em comuns, certo? São povos que viveram, que se organizaram em momentos históricos diferentes, mas têm características em comum. Digamos, eram no sentido de religião, eram povos politeístas. Eles eram politeístas, tinham uma crença em vários deuses, certo? Então é uma característica comum desses povos, certo? Diferente da maioria dos povos hoje, que são monoteístas, esses povos eram politeístas, certo? Economia. Na economia, eles tinham, obviamente, uma economia baseada na agricultura. Eram povos agrícolas. A gente estudou na aula, a gente passou para vocês na aula passada da Revolução Agrícola lá no período Neolítico. Beleza? Então, tem algumas características em comum, mas vamos passar aqui, vamos ler alguns slides aqui para a gente ir passando para você algumas informações. Alguns povos pré-colombianos alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, social e cultural, perdoe-me. Tinham uma sociedade bem organizada e viviam de forma harmônica com a natureza. Olha o politeísmo aí, ó. Eram politeístas e chegaram a formar grandes civilizações. Os destaques são para os maias, astecas e incas, certo? Quando se fala da organização, do elevado grau de desenvolvimento, muitos estudiosos falam sobre a questão
de quando chegaram aqui os povos europeus, no caso especificamente os espanhóis, certo? Os conquistadores espanhóis chegaram aqui, eles ficaram, de certa forma, maravilhados pela organização das cidades, certo? Dos astecas, dos maias, dos incas, certo? Pelo desenvolvimento tecnológico que eles já possuíam, certo? Diferente, a gente vai fazer uma comparação aqui contra os povos pré-cabralinos, né? Aqui na América do Sul, no Brasil, que ainda estavam naquele processo de coleta, de caça, certo? E pesca, ok? Vamos aqui, os maias. Os maias, nós temos aqui a península de Yucatán, aqui para a gente observar na América Central. Uma imagem apenas ilustrativa. Aqui a gente tem aqui no Golfo México, no Mar do Caribe, onde se encontravam os povos maias, beleza? Para a gente se localizar, a gente tem que estar se localizando para não ficar... A gente está falando aqui de América Central, nesse caso aqui, beleza? Bom, eu vou falar aqui sobre essa questão das cidades. Volto a dizer, às vezes a gente vai passar um pouco mais os slides, porque às vezes terá as mesmas informações, certo? Então, sobre os maias, as cidades eram governadas por um Estado teocrático. O que é um Estado teocrático, professor? Teocrático é um Estado que também ele se baseava na religião, certo? Tinha a religião como alicerce para poder governar. O chefe de Estado era o chefe militar e o chefe religioso, certo? Então, por isso se diz de um Estado teocrático. Hoje nós temos a divisão, vamos dar um exemplo, hoje nós temos a divisão do Estado, o Estado e religião, digamos. Há uma divisão, certo? Não tem, ainda não tem, né? Não temos isso novamente ainda. Então, essa é o que é um Estado teocrático. Relação à zona urbana. A zona urbana era habitada pelos nobres, todavia não chegaram a formar um império, mas sim se convencionou chamar de cidades-estados. Essa palavra cidades-estados, comumente a gente encontra quando vamos estudar também os povos, as primeiras civilizações, as grandes civilizações, porque eram cidades o quê? Não era um império organizado, era uma cidade, vamos explicar melhor, era uma cidade que tinha suas leis, mas que dominavam outras cidades, certo? Não chegaram a formar um império organizado. Vamos dizer aqui, vamos botar aqui uma comparação até simples. É como se fosse, digamos aqui, o Brasil. Vamos pensar em Brasil. Nós temos as divisões, as federações, né, isso, os estados, os 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos os nossos estados, certo? Vamos pensar que há uma cidade-estado, cada um com seu poder, mas não chegaram a formar um país. Vamos falar aqui de império, não é isso? Então, é como se tivesse aqui, cada estado nosso tendo suas próprias leis, que existem também, mas sendo que em um estado ele lá ia e governava os demais, certo? Através de quê? Através do seu poderio militar. Então, não existia um império organizado. Fala-se, de forma didática, o Império Maia, o Império Azteca, mas é só didaticamente, certo? Não existia um império organizado. Formavam que cidades-estados, igual na Grécia, com Atenas, Esparta, etc, etc. Vamos aqui, a sociedade. Quando eu falei a vocês que existiam características que eram não específicas, mas que perpassavam as três populações, pelas três civilizações, e não só delas, não é isso? De certa forma, aqui nós temos uma pirâmide social que muda-se apenas algumas denominações, né? Mas no frigir dos ovos a ideia é igual, é idêntica. Vamos ver aqui. No topo existiam quem? Os nobres, os chefes guerreiros responsáveis pela administração pública, certo? No topo.
no topo da sociedade, né, na pirâmide social aqui. Depois vinham o quê? Sacerdotes, que trabalhavam o quê? Para religião e cultura. Também faziam administradores, né, que faziam a contabilidade, que a gente vai ver que eles já tinham um sistema de contabilidade, a gente vai ver depois, só um instante, já estou me adiantando. Depois existiam os cidadãos livres, que eram os camponeses, que pagavam impostos, serviam ao exército e prestavam serviço ao Estado. Olha aí que essa ideia não é nada diferente, de certa forma, como se faz hoje. Não somos camponeses, somos cidadãos, pagamos impostos. Tem pessoas que servem ao exército, ao poderio militar, e prestam serviços ao Estado também, não é isso? De certa forma, são ideias que vêm, ao longo do tempo, modificando-se. Porque criou-se de pequenos grupos, a gente falou na aula passada, criou-se de pequenos grupos, que antes eram caçadores, coletores, pequenos agrupamentos humanos, depois da Revolução Agrícola, no Neolítico, foram crescendo, foram tornando cidades. Eram clãs, famílias, não é isso? Depois agrupamentos maiores, comunidades que tornaram cidades e foram dominando outras cidades. Mas como conseguiram isso? Através do poderio militar e de um chefe que organizava tudo, uma pessoa que organizava tudo. É isso, é aí nessa brincadeira que começa o quê? A surgir os reis, os nobres, os sacerdotes, certo? Os cidadãos e, obviamente, como era comum em toda... Isso aí não é... Quando a gente fala de escravidão, em toda a sociedade, na grande maioria, vamos dizer, não vamos generalizar, né? Mas 90 e tantos por cento das sociedades antigas existia escravidão. Óbvio que formas diferentes de escravidão. Mas o que é um escravo? Quando ele tem o quê? Ele é tirado de si a sua liberdade. Pronto, é escravo. É tirado de si a sua liberdade, ele faz o trabalho e não tem remuneração por esse trabalho. São duas características de escravidão. Certo? Então o que? Eram escravos por guerra ou dívidas. Aqui ele abre aqui que eram poucos numerosos, mas havia escravidão. Ok? Passemos aqui. A gente fala que eles já tinham, desenvolviam tecnologias. Eles tinham desenvolvimento, no caso, tecnológico. Quando a gente fala de tecnologia, eu já falei na aula passada, que tecnologia é tudo aquilo que auxilia o ser humano no seu progresso. Ponto. Certo? Então, eles já desenvolviam vários conhecimentos. Os astrológicos, astronômicos, através da astronomia aí, né, com observatórios, o calendário, eles já tinham uma espécie de calendário solar, ok? Engenharia, os templos, pirâmides, a gente quando se fala em pirâmides, em zigurates, a gente se dirige logo, ok, pirâmide, Egito. Mas os povos também aqui, os povos da América, os povos mesoamericanos, também produziam, também tinham essa tecnologia, certo? Então a gente vê aqui nessa aqui pirâmides, a gente vê aqui observatórios astronômicos, lá ao fundo também pirâmides. Então eram povos que tinham esse domínio, certo? Domínio de certas tecnologias. Ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando grande avanço arquitetônico, ok? Elaboraram um eficiente e complexo calendário que estabelecia com exatidão os 365 dias do ano, 12 meses, semana de 7 dias, 24 horas, dias de 24 horas, 60 minutos e 60 segundos. É exatamente o que temos hoje. Então a gente está falando aqui de uns milênio atrás, de mais de 1000 anos atrás, certo? Ou quase 1000 anos atrás, certo? E a gente estuda isso em geografia lá. E hoje tem pessoas que não creem nisso, não veem com exatidão as ciências, não é isso? Vamos nós aqui. Os maias usaram uma escrita baseada em símbolos e desenhos, chamados também de hieróglifos, tal qual os egípcios lá na antiguidade, certo? Então, aqui a gente tem aqui, faz uma observação, essa imagem, de como eram as escritas, né? Porque não era baseado em símbolos e desenho. Hoje a gente tem o quê?
nós temos o alfabeto com cada letra, fonemas, etc, etc, números, e lá não, era baseados, falou a gente, nós aqui ocidentais, né? Ainda existem povos que fazem também essa escrita baseada em símbolos. Vamos nós. Os maias desenvolveram a matemática, destaque para a invenção das casas decimais e o zero, certo? Então, demonstra o quanto era desenvolvido esses povos, o quanto nós aprendemos com esses povos. É por isso que é interessante, por mais que algumas pessoas menosprezem o estudo da história, que a gente acha que tudo foi... Muitas pessoas, porque não prestam atenção, não gostam de estudar a história, etc., eles não acham que é tudo conhecimento já está ali pronto, certo? Já pegou o conhecimento ali pronto, aquele trabalho pronto, mas é um trabalho de progressão. E a história auxilia nisso. Ela não deixa que se esqueça o que se foi produzido antes. Que se produz uma tecnologia, você tem uma tecnologia, você vai aperfeiçoando ao longo do tempo, certo? Então, os maias já conheciam a matemática, certo? Os gregos antigos também já tinham, não é isso? Mas a gente está falando aqui de povos da América do Sul. Quando a gente fala lá dos gregos, egípcios e tal, a gente fala dos povos da antiguidade no norte da África, na Europa, certo? A gente fala aqui, que é interessante para a gente perceber o quanto o conhecimento, de certa forma, ele ocorre em vários locais, no mesmo momento ou em momentos diferentes. Isso quer dizer o seguinte, não há, por mais que se prezem, esses povos aí eles vão cair em desgraça porque chegam os conquistadores com pouco tecnologia militar acima, certo? E pela questão religiosa, eles caem em desgraça, eles são dizimados, certo? Mas não quer dizer que eram povos com cultura, digamos, uma cultura abaixo dos europeus. De forma alguma. Tinham conhecimento e é confirmado, certo? Então, é isso que a gente tem que trazer para vocês também. Vamos nós aqui. Não chegaram a formar um império unificado, o que favoreceu a invasão e domínio de outros povos, como a gente falou. Então eles viviam em conflitos em suas cidades-estados. Então, quando chega um invasor europeu, espanhol, na figura de Cortés, certo? Principalmente se fala muito em Cortés, né, em Hernán Cortés, quando chega, ele percebe isso e passa a, de certa forma, a conquistar a amizade de alguns povos que faz com que isso eles peguem os inimigos, digamos, um exemplo, os maias, os astecas principalmente, no caso que a gente vai falar na instante, eles pegam os povos que eram inimigos dos astecas e torna-se aliado deles. E com isso ele engrandece mais, ele enriquece mais o exército dele. E com isso ele passa a guerrear de forma mais incisiva e assim vai destruindo aquele negócio. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é isso? Então era essa a ideia. Então, essa questão de não ser unificado, de ser dividido, facilitou o domínio de outros povos, certo? Vamos agora para os outros povos aqui. Os astecas. Vamos perceber que eles têm pontos em comum. A gente vai passar até mais rápido, creio. Tenochtitlan era a capital dos astecas, onde hoje é a cidade do México, capital dos astecas, construída no meio de um lago, a atual cidade do México. Essa cidade ela foi construída no meio do lago, porque os astecas, não, volto a dizer, existiam muitos povos. E os astecas, de certa forma, eles foram banidos para um local menos habitável, certo? Mas eles se organizaram e daí eles passaram a dominar a região, não só dominar a região onde eles estavam, mas expandir esse domínio. Vamos ver aqui, maquete de Tenochtitlan, como era a Tenochtitlan, quando aqui chegaram os espanhóis, certo? Obviamente é um desenho ilustrativo, uma maquete, mas com base em algum documento, em alguma fonte histórica, não é isso? Pronto, aqui a gente já está falando. Se os maias estavam mais aqui, nessa região, os astecas situavam-se no atual México, certo?
desenvolveram várias técnicas agrícolas, eram povos agrícolas, e construíram obras de drenagem, as chamadas chinampas, que eram ilhas de cultivo. Eram ilhas que flutuavam, certo? Eram entrelaçadas, porque como eles a cidade foi feita no meio de um lago, não é isso? Eles construíram essas chinampas, que eram ilhas de cultivo. Não tinha espaço, eles através do conhecimento técnico, certo? Começaram a construir essas ilhas para poder tornar até que era o espaço quando eles, os astecas, foram de certa forma levados a estar lá por outros povos, não era num local de certa forma muito inóspito, digamos assim. Então eles criaram essas ilhas de cultivo, formavam uma sociedade hierarquizada, da mesma forma que apresentamos aquela sociedade passada lá dos maias, certo? Comandada por um imperador, olhe, camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos compunham grande parte da população, a qual era obrigada a exercer o trabalho compulsório para o imperador. Que é isso? Trabalho obrigatório, quando este os convocava para trabalhar em obras públicas, certo? São características comuns a todos os povos da antiguidade. Trabalho compulsório e a sociedade hierarquizada como qualquer outra sociedade. Aqui são algumas características. A gente poderia, mas não é o momento agora de se aprofundar mais na questão social aí. Olha aqui a sociedade também asteca, nobres, chefes guerreiros e sacerdotes, grandes comerciantes, os poctecas, o comércio de longa distância e espionagem, cidadãos livres, camponeses, pequenos comerciantes e artesãos, que pagavam impostos e serviço ao exército, pagavam a corvéia, que botou a corvéia aí, que era um tipo de imposto lá da Idade Média, certo? Também tinha os escravos, por guerra ou dívidas, e podiam adquirir liberdades e tinham alguns direitos, né? Os astecas, é interessante aqui, que sempre se fala em asteca, fala a questão da prática do sacrifício, né? Porque está falando de povos politeístas, que tinham a sua cultura religiosa, a sua religiosidade. Hoje em dia, a maioria da América, né, dos ocidentes, é cristã, não é isso? Então, tem uma cultura religiosa. As pessoas às vezes não entendem, como é que se faz isso? Para o dia de hoje, é algo inaceitável, mas a gente está falando aí de um povo, cultura diferente, certo? Os astecas praticavam rituais de sacrifícios humanos, acreditavam que com os sacrifícios poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes. Por essa ideia de deuses, só abrindo um parênteses, essa ideia de deuses, religião, foi que levou os astecas também a serem, não facilmente, a serem destruídos, né? A serem dizimados. Eles acreditavam que os conquistadores espanhóis eram deuses que chegaram nas caravelas, porque eles tinham uma ideia que os deuses chegariam pelo mar e iria dizimar a civilização asteca. E quando eles viram os caras a cavalo, né? Porque não é originário do continente, a cavalo e com armadura, eles pensaram que são deuses, não é isso? A religião também foi um motivo da desgraça do povo asteca. Vamos aqui. Possui um rico artesanato, tecidos, objetos de ouro, prata, artigos com pinturas. Vamos dar as características aqui. O império começou a ser destruído em 1519 com as invasões espanholas. Os espanhóis dominaram os astecas e tomaram grande parte dos objetos de ouro desta civilização. É o saque, é dizimar, é um genocídio, né? E com isso, a cultura desses povos, não só dos astecas, dos demais povos, assim como dos chamados índios aqui nos brasileiros, né, que chamamos de índios, as civilizações indígenas, também hoje tiveram essa cultura, saquearam a terra, as suas riquezas minerais, e também esmagaram a sua cultura, não é isso? É isso que o dominador faz. Incas. Os incas, algumas características. A gente chama incas em relação a esse povo, são denominados inca, mas inca era como era chamado o líder, era o principal cargo. Então, comumente, começou a chamar esses povos de incas, certo? Então, não possuíam escrita,
possuíam apenas um sistema contábil, os quipos, quipós, quipos, estabelecendo um Estado teocrático também, absolutista, tendo à frente o rei soberano. Olha aí, como eu falei a você, o rei soberano que era quem? O Inca. Essa aqui é a imagem de uma múmia Inca, que não tem aqui a datação de quando, certo? Mas vamos ver aqui, certo? Bom, onde se encontravam esses povos incas? Para aí, aqui. Ó, nas atuais regiões da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, aqui nos Andes. A capital do Império Inca era Cusco. Beleza? A principal cidade existe ainda, né? Machu Picchu, que é a principal cidade, que hoje é um ponto, digamos, de turismo, não é isso? Império Inca aqui, ó, aqui na América do Sul, nessa região onde encontrava-se o Império Inca. A gente fala de império, mas também tem essa questão da descentralização. E aqui a nossa região aqui do Brasil, não é isso? E, ó, tudo isso aqui é Brasil, galera. Ó. Pronto. A pirâmide social dos Incas. No topo da pirâmide social estava o Inca, que era denominado Filho do Sol, tal qual lá no Antigo Egito o faraó era um deus encarnado vivo. Aqui o imperador Inca é denominado Filho do Sol, porque o Sol era para muitos povos, né, era a encarnação, não a encarnação, a representação de um deus, não é isso? Hoje, cientificamente, já se tem outra ideia e tal, né? Mas a gente está falando de religião, certo? No topo vinha o Inca, o conselho do Inca, quase 4 vice-reis, os curacas, que eram chefes de aldeias, e as comunidades indígenas. O conselho do Inca era o quê? A alta aristocracia, que eram sacerdotes, burocratas e os curacas, que eram os cobradores de impostos, chefes locais, juízes e comandantes militares. As camadas médias estavam feitas com quem? Artesãos, demais militares, camponeses e escravos. Sempre há essa divisão. Uma sociedade, toda e qualquer sociedade é dividida dessa forma, certo? Os que governam e os governados. Obviamente você vai ter que fazer um trabalho para que seja o quê? De forma mais adequada. Mas aí outra conversa. Pronto, então essa era a pirâmide social dos Incas. Clero, com as funções mágicas e rituais. A nobreza, a família do Inca, com chefes guerreiros e curacas, né? Juiz e comandante militar. E o povo, camada mais baixa, né? Isso que está na base, que segura sempre a onda. Aqui é a cidade de Machu Picchu, né? A gente vai ver aí, ó, a questão Segundo a lenda andina, foi nas águas do lago Titicaca que nasceu a civilização Inca. Agricultura. Como eu falei, todos esses povos tinham como base a agricultura. Era a base da economia inca, não só da economia inca, né? Mas a gente está falando aqui dele. Mas todos esses povos tinham como base a economia, ou como base a agricultura, como base econômica a agricultura. A ela se dedicavam os habitantes plebeus das aldeias. Essa atividade baseava-se no cultivo do milho e da batata. A gente percebe aí, imagine o quanto se tinha de instrumentos, o quanto não se tinha de instrumentos e o quanto se tem de instrumentos hoje para você tornar os altiplanos agricultáveis, né? Tornar os planaltos agricultáveis, as montanhas agricultáveis. Isso aí demonstra o quê? Mais uma habilidade desses povos, beleza? Desenvolveram o quê? Os quipos, ou quipos, conjunto de nós e barbantes coloridos, fundamentais para a organização de um complexo sistema de contabilidade, certo? Eles já tinham esse progresso na área contábil, certo? Então, a região, mistura de culto à natureza e crenças mágicas, os maiores templos dedicados ao sol, né, o deus Inti, realizavam sacrifícios tanto de animais como de humanos. Como a gente já falou, os povos tinham culturas diferentes, pensavam diferente, certo? Bom, e aqui é sobre a questão da mentalidade europeia superando seus mitos. Aqui já não nos interessa.
Aqui, pessoal, a gente encerra essa apresentação desses slides. Espero que vocês tenham assimilado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para o PV, para o meu privado, que a gente tira as dúvidas independente, individualmente, no caso, certo? A gente tira individualmente para que vocês não fiquem com dúvidas. Posteriormente, nós vamos mandar atividades para vocês, certo? Um grande abraço.